Irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vão todo mundo? Está todo mundo bem? Graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui para nós falarmos sobre a lição do e-book. Estamos aí na lição 10. Semana passada nós tivemos a lição 9, onde falou sobre as 5 ofertas, né? E a gente não teve como gravar o vídeo, ficamos devendo aí os irmãos o vídeo da lição 9, as 5 ofertas. E hoje nós iremos falar aí sobre as festas de Israel, que são 7 festas anuais. As 7 festas anuais eram celebradas, né? E são as 7 aí, logo após o Gilmar falar, eu irei falar um pouquinho sobre elas. São 7 festas, que são as 7 festas, né? As primícias, os pães asmos, a festa da Páscoa, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos e também a festa do Pentecoste. Logo mais nós iremos falar um pouquinho sobre elas e eu apresentarei os recursos que serão usados. Vou deixar aqui por enquanto, depois eu apresento para vocês. Paz do Senhor Jesus a todos, né? Nós vamos aqui para a lição 10, estamos chegando ao final desse módulo, né? Faltando aí essa lição 10, depois mais 2 lições, né? A lição 10 vai falar das festas de Israel. São 7 festas que eram estabelecidas por Deus a Israel e como leis, né? As festas tinham um caráter perpétuo, né? Elas eram festas estabelecidas por Deus e elas eram festas permanentes, né? A primeira festa era primícia, asmo, Páscoa, Pentecoste. Essas 4 primeiras festas já cumpriram. Aí ficando 3 festas que ainda não cumpriram, né? Aquilo que elas apontavam, a sua simbologia, para que elas apontavam: trombetas, expiação e tabernáculo. Assim como a Bíblia diz no escritor aos Hebreus, também algumas passagens bíblicas nos alertam de que as coisas, né, que antes passaram eram sombras das coisas futuras. Não exatamente as coisas, mas os Hebreus dizem que a sombra das coisas permanentes, das futuras. Então, as festas de Israel, elas eram escatológicas, elas apontavam para algo que ia acontecer no futuro, que já aconteceu, e algo que ainda vai acontecer, né? As festas das primícias, o povo de Israel colhia os primeiros cachos, os primeiros fachos maduros na lavoura, e eles eram movidos perante o Senhor, era levado ao sacerdote, o sacerdote movia como oferta de movimento, essas ofertas eram oferecidas ao Senhor, era um estatuto perfeito, e ela era a festa das primícias. Ela cumpriu quando? Ela cumpriu em Cristo, quando Cristo ressuscitou. Cristo é a primícia dos que dormem. Jesus é o primeiro da ressurreição. Mas outras pessoas também já ressuscitaram antes de Cristo, como um soldado que foi colocado na sepultura de Eliseu, o filho da viúva de Sarepta, o filho da viúva lá de Eliseu. Então, são pessoas que ressuscitaram, mas não ressuscitaram em corpos glorificados. São pessoas que reviveram. Então, a ressurreição, o ressurgir, só aconteceu com Cristo. Cristo ressuscitou com o corpo glorificado. Ele transpunha a parede, transpunha a montanha. Isso não aconteceu com os outros. Os outros ressuscitaram, ressurgiram. Mas Cristo teve uma ressurreição diferente. Então ele é a primícia, ele é o primeiro da ressurreição. Cumpriu aqui a festa das primícias. O símbolo dela, ela apontava para isso. E em Israel eles tinham esse costume de fazer a colheita, né? E separar, né? Os primeiros feixes, né? Era lei, né, estabelecida por Deus. Eles tinham que levar o primeiro fecho e apresentava a Deus. Essas festas aconteciam no mês de Abib, era o primeiro mês, considerado o primeiro mês do ano para Israel, e começavam as festas, né, no 14º dia desse primeiro mês. E em seguida, no segundo dia, vinham as festas dos asmos, dos pães asmos. 7 dias eles não comiam fermento, eles comiam pão sem ser fermentado.
Essa festa era também uma exigência de Deus. O povo limpava a casa, limpava as mesas, os fogareiros, o fogão a lenha, era tudo limpado, os fornos, para não ficar nenhuma poeira de fermento durante esses 7 dias. Os 7 dias pães eram comidos, só pães asmos. Isso apontava para Cristo, tá? Isso apontava para a morte e para a ressurreição de Cristo, porque ele é que diz que é o pão vivo que desceu do céu. E esse pão puro, esse pão que é a vida, que fala do sustento da nossa vida espiritual, esse pão vivo, que é Cristo, ele é o pão sem fermento. Então, os pães asmos apontavam para Cristo, tá? A carne rasgada, a carne moída por nós, esse alimento nosso que desceu do céu, né? Como ele disse em João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A terceira festa era a Páscoa. A Páscoa, ela já foi uma festa estabelecida por Deus. A palavra Páscoa significa passagem. É o dia que o povo deixa o Egito. Comemora-se a partir daí, celebra-se a primeira Páscoa. Ela foi celebrada ainda no Egito. A primeira festa que eles fizeram. Isso, na Páscoa. A primeira festa começou no Egito. Na virada, na noite. E eles iam sair do Egito e ia continuar comemorando essa festa de ano em ano no deserto. Não comemoraram por causa do seu estado pecaminoso. Não foram dignos de mais uma Páscoa, né? E a Páscoa, ela apontava para a crucificação, para o sacrifício, ao ponto que os pães asmos apontava para a carne, para o nosso sustento, né? Para a santidade de Cristo, para a nossa vida espiritual. A Páscoa, ela aponta para a crucificação, ela aponta para a cruz de Cristo, né? Na Páscoa, o cordeiro pascual era morto, era separado no dia 10º do primeiro mês, e aí guardava ele aos cuidados até o 14º dia do mês. No 14º, no dia 14, o cordeiro era imolado, era morto, assado e comido era festejado, né? Comido assado, nada podia ser quebrado, um cordeiro sem defeito, sem mancha, tinha que ser um macho de 1 ano, sem quebradura, sem nada. Ele era sacrificado, ele era assado e a família comia esse cordeiro. O sacrifício do cordeiro apontava para o sacrifício na cruz. A carne do cordeiro comida assada apontava para a carne de Cristo rasgada na cruz por nós. Então a Páscoa também é outro sacrifício, é outro símbolo que já cumpriu. Hoje existe ceia, né? Existem algumas festas, mas para aquilo que essas festas apontavam, já cumpriu. É interessante os professores enfatizar bem a questão da Páscoa, porque as crianças, muitas das vezes, né, Gilmar, elas ligam a Páscoa com o ovo da Páscoa, né, a comemoração. A festa pagã, né? A questão do coelho. Então é bem interessante, é um momento aí bacana dos professores estar reforçando o que é o sentido da Páscoa, né? Existe 2 Páscoas, né? A Páscoa é a passagem, ela é para Israel. A Páscoa foi estabelecida para Israel. Essa é a Páscoa Santa. Cordeiro morto, tipificando Cristo. O sangue foi passado nos umbrais da porta. O devorador desceu e não matou quem tinha o sangue nas portas, porque assim aponta para o sangue de Cristo na cruz. Nós que temos o sangue de Cristo, que foi vertido na cruz, a nossa vida está fora também do devorador. Então eram todas sombras, né? A Páscoa pagã que nós temos hoje é uma comemoração pagã a uma deusa da fertilização, né? Então comemora-se a chegada da primavera, presenteia um ao outro, alegrando-se, porque dando presente de ovos, era colorido, ovos cavejados, ovos pintados, e depois partiu para a culinária. Então a Páscoa que é comemorada hoje, pagã, ela não tem nada a ver com Israel, né? Ela simboliza aí uma festa pagã, essa deusa da fertilização, é uma comemoração onde se envia ovos, se presenteiam. E a Páscoa de Israel é essa Páscoa que apontava para a cruz de Cristo, para a nossa salvação. A quarta festa era o Pentecoste. Passados-se os 49 dias, chegavam no dia 50, penta de 50. Nós temos aí a festa do Pentecoste, aonde Israel oferecia a primícia. Aqui tinha a colheita geral.
No início nós tínhamos as primícias. Agora no Pentecoste nós temos a colheita geral. O povo pegava na colheita geral e pegava do primeiro que colhia e levava e oferecia ao Senhor. Era como tirar um dízimo em primeiro lugar e oferecer ao Senhor. Lembrando que no Pentecoste faziam-se 2 pães com fermento, né? Com fermento. E aqui era oferecido ao Senhor as ofertas no dia de Pentecoste, as primícias, aquilo que era colhido, eles traziam e ofertavam ao Senhor. Por que esses pães no Pentecoste já tinham fermento? É porque o primeiro pão, as primícias, representava Cristo. Cristo não tem pecado, Cristo é puro, Cristo é santo, o pão é asmo, ou pães asmo, que representa Cristo. Quando vem para o Pentecoste, fala da igreja. No dia que desceu o Espírito Santo, o surgimento, o nascimento da igreja está aqui no dia de Pentecostes. A igreja nasceu aqui, a igreja foi apresentada a Cristo como primícia, primeiro, antes que o mundo usufruísse dela. Então aqui tinha 2 pães com fermento, porque aqui já apontava para a humanidade, aqui já aponta para o povo, e o povo tem pecado. O povo já é tirado de um mundo pecaminoso, o povo já não é um povo da natureza de Cristo, que nasceu sem pecado e viveu sem pecado. Tá? Essas 4 festas, o significado, o simbolismo dela já cumpriram. Primícia é a ressurreição de Cristo. Pães asmo, o pão vivo que desceu do céu. Nosso sustento espiritual, a nossa alma e espírito. Tá? Páscoa, o sacrifício, o cordeiro pascual, que morria constantemente em Israel, encerrou-se, porque Cristo efetuou o sacrifício perfeito. Pentecoste, a igreja, o nascimento, o surgimento da igreja, ela foi consagrada, apresentada a Deus no dia de Pentecoste e foi ungida na descida do Espírito Santo. Depois nós temos mais 3 festas que finalizam o grupo das 7 festas. Essas 3, o seu significado, o seu simbolismo não aconteceu ainda. A primeira é trombetas. Há um intervalo entre as 4 primeiras, que é no mês de primeiro mês, depois ela já vai para o outono, vai lá para frente. Primeiro mês de outubro. Primeiros dias de outubro começa aí, já mais no final do ano. Começa as outras 3 festas, que ainda não cumpriram o seu significado. A primeira festa é a trombetas, depois tem expiação e depois tem tabernáculo. Trombetas, as festas da trombeta eram um ajuntamento de Israel, um chamamento. Essas festas apontam para o arrebatamento da igreja. É quando Paulo fala, quando a última trombeta em Coríntios, que a última trombeta soará, o chamamento, os mortos estarão primeiro. Então, essa festa trombetas de Israel aponta para o arrebatamento da igreja. O simbolismo dela está ligado ao arrebatamento da igreja. Assim que a igreja for arrebatada, começa o significado da sexta festa, que é a expiação. Mas como que você vai falar de expiação se Cristo já foi crucificado, se Cristo já morreu, o sacrifício foi feito? Essa festa da expiação aqui, ela diz respeito a Israel. Porque nas 70 semanas, você que estuda escatologia, Deus fala, o anjo fala para Daniel que as 70 semanas é sobre Israel. Para quê? Para purificar, dar fim ao pecado, purificar o santo do santo, selar a visão, selar a profecia, dar fim à visão, dar fim à profecia, para perdoar os pecados, para expurgar os pecados de Israel. Então, essa festa da expiação, ela aponta para os 7 anos de grande tribulação. Jerusalém será entregue, ser pisada para o povo gentil, os 7 anos de expiação. É nesses 7 anos que Israel vai ser invadido pelo anticristo, é nesses 3 anos finais e meio que ele vai ser perseguido, é nesse período que Israel converterá a Cristo na segunda vinda, com a vinda dele em glória. Aqui Israel será purificado, Israel entra no milênio e não vai pecar no milênio, onde cumpre aquilo que Deus disse. Naquele dia tirarei de vós o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Espargirei águas vivas sobre vós e sereis purificados. Colocarei dentro de vós o meu espírito, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse período cumpre a festa da expiação de Israel. Tá? A igreja já foi expiada, a igreja já recebeu o sacrifício de Cristo, mas Israel não recebeu o sacrifício do Messias. Então, no final da grande tribulação, a expiação será feita, Israel será salvo e ele vem em glória.
final, as 7 festas, o tabernáculo. As festas do tabernáculo era estabelecido que o povo de Israel acampasse 7 dias em tendas, saíam de suas habitações, faziam tenda com folha de coco, com couro, com lona e ficava 7 dias comemorando. Para quê? Para relembrar o tempo que Deus habitou no meio deles, no deserto, em tenda, no meio deles, no tabernáculo. Deus habitou no meio do povo, dentro do tabernáculo, e o povo entende. Então as festas é para isso. O israelita que guarda essas festas no dia de hoje, eles saem dos seus apartamentos, eles vão para um retiro, eles vão para um quintal e montam tendas, folha de coco, com capim, e eles ficam ali 7 dias guardando essa festa. Essa festa aponta para quê? Essa festa aponta para o milênio. Porque Deus no milênio habitará com Israel. Jesus vai estar no meio do povo no milênio. Jesus vai reinar para eles. Jesus vai estar no lado deles. Então, o tabernáculo aponta para o dia em que Deus, relembra o dia em que Deus habitou no meio deles e volta de novo a habitar. Naquele dia estarei no meio de vós, naquele dia serei pai, naquele dia vocês me chamarão e eu deixarei ser ouvido por vós. Habitará no meio do povo. Essas são as 7 festas, o seu significado para nós nos dias de hoje. E é tão lindo, né, como que tudo fecha, né? Tudo vai fechando direitinho. A harmonia, né? É interessante, irmãos, que aqui no início da lição vai falando que todos os israelitas, eles eram convocados para essas 7 festas. Todos eram convocados, né? E juntos eles aí faziam essas festas com maior alegria. Quem não participava era expulso da congregação. Pois é. Tão eles sério eram que era essa. Obrigados. É aí que fala que eles deixavam seus trabalhos, deixavam tudo e dedicavam exclusivamente a essas festas. E a festa dos tabernáculos, aqui está falando que eram 5 dias após o dia da expiação, né? E aí eles faziam essa festa por 7 dias. Bacana demais, né? Campana em tenda, né? Uhum. Para relembrar. Campos, né? No campo, ramos, né? O próprio Tendas. Deus não queria que o povo apagasse da memória as coisas que passaram. Cuidado, né? O zelo de Deus, né? Fazer estar na memória, lembrando, né? Esses marcos, né? Essas ações aí era para perpetuar na memória deles. É a memória. Para eles relembrarem, tá sempre. Uhum. E lembrando também de É igual a ceia, né? Essas festas seria justamente para lembrar, né, a libertação deles, o povo do Egito. E hoje nós temos uma festa nossa também que ela não é tão considerada, né? A nossa festa hoje é a ceia, né? Uma vez por mês. Algumas igrejas têm diferença de 6 meses, 3 meses, mas algumas igrejas, a nossa, por exemplo, é uma vez por mês. Esta para nós tinha que ser e é a maior festa da terra, né? É onde a gente reúne para relembrar, memorizar a morte de Cristo. Então, são coisas que significativas, tem um né? significado por trás, né? A gente tem que estar. Por isso Jesus fala, todas as vezes que vocês fizerem isso, né? Fazer em memória de mim. Relembra até que o Senhor venha. Isso. Então, vamos passar aqui, irmãos, para o nosso versículo-chave, onde os professores trabalharão aí, né? A questão da memorização e também do entendimento do versículo-chave. O versículo-chave ele é bem grande, mas né, se as crianças e adolescentes entenderem o que o versículo-chave quer dizer, já é o suficiente, tá, irmãos? O versículo-chave vem falando assim: por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e de verdade. 1 Coríntios 5:8. O fermento aponta para a impureza, para o pecado. Então... Os pães asmos que eram oferecidos lá na festa apontavam para a separação, para a santidade. Aqui o fermento ele tem símbolo de pecado, né? Ou seja, um pão com fermento é um pão misturado, é um pão preenchido com impureza. Um pão sem fermento trata-se de um pão puro, daquele que é natural, sem impureza. Então fala da nossa vida sem contaminação com o mundo. Nós teremos que ser para Cristo um pão asmo. Sem fermento, sem impureza, sem pecado. E aí a gente passa, né, para o segundo momento, né, que a gente tem aí a memorização do versículo que eu falei. O primeiro momento vai ter acolhido, o devocional, a oração, né, o hinos cantados que já estamos ensaiando aí para a formatura. E o terceiro momento, do nível 1 e o 2, né, será aí a Bíblia em Foco. A Bíblia em Foco, a autora vem trazendo para nós aí alguns exemplos, né,
o avental de história, que as irmãs podem estar usando aí o avental de história, com algumas figuras em EVA, né? Por exemplo, as figuras das festas, para explicar para eles, né? Irmãos têm que prestar atenção no que o Gilmar disse, né? Que vocês não vão trazer essa explicação de escatologia para não, porque eles não vão entender, que é muito complexo, né? A questão da escatologia. Os irmãos vão tentar trazer da maneira que a lição traz aqui, uma maneira bem simples, né? Isso. Só para eles entenderem o que são essas festas. E aí, os irmãos vão usar essas figuras em EVA no avental. Vocês podem usar o cordeiro, né? Os pães, a trombeta, os feixes de trigo, os grãos, tudo simbolizando aí as 7 festas que haviam. E aí vocês vão falar a história, né? As 7 festas, Levítico 23 a 44. Contar a história, irmãos, movimentando os personagens, né? Dependendo da necessidade, você vai estar mostrando os personagens ali. Aí vocês vão falar, né, que o livro de Levítico nos ensina a ser santo, ou seja, ser separado, ser puro, isso, não ter fermento. Aí vocês podem mostrar aí o pão, pode apresentar o pão que era sem fermento. Devemos ser como esse pão, né? Puro, sem fermento, só mesmo trigo. E aí os irmãos vão contando a história, usando aí os personagens, mostrar ali, né, para falar sobre a premissa, mostrar os ramos de trigo, mostrar a trombeta. Se vocês não tiver uma trombeta, leva a figurinha EVA, mostra a trombeta falando sobre a festa das trombetas. E aí os irmãos vão usando as figuras de acordo com a história. Aqui vem falando também, irmãos, para vocês falarem um pouquinho sobre as festas pagãs, que as crianças muitas das vezes realizam essas festas, participam das festas e não sabem por quê, né? E nem como, por que aquela festa está sendo apresentada, se aquela festa é pagã, se aquela festa não é. Então vamos ensinar para nossas crianças que, por exemplo, festa do carnaval é uma festa da carne, pagã, uma festa impura, uma festa de pecado, que nós que somos cristãos não devemos participar. Festa de Halloween, que teve pouco tempo aí, eu vejo muitas crianças se fantasiando, né, e falando de Halloween, vou participar da festa de Halloween. Então vocês têm que deixar bem claro, leva para eles o que é a festa de Halloween. Para que é essa festa de Halloween? A festa de Halloween, de acordo com as pesquisas, é uma festa em devoção aos mortos. Aí fala que é uma festa de bruxas, de bruxos e de bruxas. Então, por que nós, cristãos, vamos participar de uma festa desta? Ensinar isso que não deve. Então, vou ensinar para eles o que é essa festa de Halloween. Porque muitas crianças não sabem o que é a festa de Halloween e muitos acompanham as redes sociais e acabam fazendo festa de Halloween sem saber o que é. Ou da Páscoa, né? Festa de São João, né? Vamos explicar para eles, então, sobre essas festas pagãs. Nós devemos participar de festas, sim, mas festas, né, consagradas e dedicadas a Deus. E aí nós passamos para o 4º momento, que é praticando a Bíblia, que são exercícios que as crianças vão fazer em casa e trazer para corrigir na sala. Se der tempo, vocês podem fazer na sala com eles. E o 5º momento é a hora da novidade, onde, né, a autora vem falando aí para vocês fazer pandeirinhos com pratinhos de papelão, né? Vocês vão entregar para cada criança para eles cantar alguma música, tocando pandeirinho, simbolizando aí as festas que tinha do povo de Israel, principalmente as festas aí, que é a última festa, que foi a festa das cabanas, onde tinha festas, né? Então vocês vão tocar com os pandeirinhos, cantar, jogar papelzinhos dourados, faça aí simbolizando mesmo a festa das cabanas aí, onde o povo de Israel tinha esse costume. Logo após nós temos a hora da bênção, né? E convidando aí os meninos para voltar, as crianças para voltar, trazer visitantes, né, irmãos? E reforçar para eles estar voltando na próxima aula. Os pandeirinhos, né? Vocês podem fazer de papel, de pratinhos de papelão e tiras de papel crepom, tá, irmãos? O TNT, vai ficar bem bacana esses pandeirinhos e deixa eles levar para casa, vai ser bem bacana. Nível 3 e 4, a autora vem falando para a gente deixar bem claro para eles, né, que essas festas, elas eram ordenadas por Deus, eles eram obrigados a participar das festas. Então, era uma festa que Deus convocava o povo para tirar esse tempo para dedicar-se a Ele. Era lei, né? Era lei. Então, deixar bem claro isso para eles aprenderem o que era, qual o significado dessas 7 festas. É interessante que muitos adultos não sabem, né? Sabem. O que são as 7 festas, assim como as ofertas também. E aí nós temos o primeiro momento, que é bem parecido com o primeiro momento do nível 1 e o 2, não muda, né? As mesmas programações. O segundo momento também é o mesmo, memorização de versículos. Vocês podem criar aí maneiras de memorizar esse versículo com eles. E a Bíblia em Foco, que é aí, né, o terceiro momento.
a Bíblia enfoca do nível 3 e 4, aí a autora vem falando, né, pra gente trazer a Bíblia. Um adulto caracterizado de Moisés com um rolo na mão, que é o Antigo Testamento, né, um rolo na mão. Torá, né? Isso. Uma criança caracterizada de levita, para ele com a trombeta. Os irmãos arrumam uma criança, colocam lá uma vestimenta de levita para ele trazer uma trombeta, que pode ser feita aí com cone de cartolina ou EVA amarelo ou dourado. E aí vocês podem trazer também, gente, os visuais em forma de cordeiro, né, ou trazer o animalzinho de pelúcia, uma cesta de pães, um ramo de trigo, tigela com grãos, feijão, milho, arroz, ou um lençol de TNT para fazer a cabana. Então nós vamos simbolizar aí as 7 festas. Eu trouxe aqui algumas gravuras. Aqui tem a gravura da primícia, né? Se vocês não tiverem aí outros materiais, vocês podem trazer as gravuras que eles vão entender, né? O que é as primícias, né? O que simboliza as primícias, que é a questão de separação aí da colheita, né? Dos primeiros feixes para apresentar a Deus. Aí nós temos a questão dos pão asmos, né? Pode mostrar para eles a figura dos pães asmos. Quem quiser comprar, pode comprar aqueles pães asmos que vem do supermercado para trazer para eles. E tem esses pães asmos para eles experimentarem como que é. Vocês podem trazer também aqui, eu trouxe a figura da Páscoa, onde mostra aqui, né, as pessoas, né, passando sangue nos umbrais da porta para o devorador não passar. Podem passar para eles. Aqui vai falar sobre a simbologia, o que é a Páscoa. Aqui você pode trazer também a figura da trombeta, né? Que é uma das festas também, as festas das trombetas. Se você tiver uma trombeta em casa, pode trazer. Se você quiser fazer de cartolina, pode fazer de EVA, né? E trazer para eles aí essa gravura ou o material para eles apresentar mesmo na sala. E aqui nós temos a gravura da festa da expiação, né? Onde aqui o levita está espiando os pecados, né? Nos cordeirinhos. Podem trazer também uma fotinha se vocês quiserem, ou trazer um bichinho de pelúcia. E aqui a figura da festa das cabanas, né? Onde aí as pessoas iam para o campo, deixavam seus apartamentos, suas comodidades para irem relembrar aí, né? A peregrinação no deserto, a festa deles no deserto. 7 dias. 7 dias. E eles iam com alegria. E aí a gente finaliza a Bíblia em Foco, né? Aí vocês vão explicar tudo para eles direitinho, como que eram essas festas. Detalha bem para eles gravarem. Depois nós temos praticando a Bíblia, que é o exercício. Logo após o 6º momento, a hora da novidade, onde vocês vão separar a sala, meninos e meninas. Vocês vão escrever tiras de papel, tá, gente? Colocar dentro dos balões, com perguntas referentes a lições. Aí vocês vão fazer pergunta para menina, pergunta para menino, uma competição. Menina e menino. Aí quem acertar as perguntas ganha aí, né, a hora da novidade. Eles podem levar pirulitos ou balas ou bombons para os vencedores para estimulá-los aí a participarem das atividades que nós estamos propondo. E o 6º momento, a hora da bênção e a hora do convite para eles estarem retornando, trazer convidados, tá, irmãos? E aí, nós finalizamos aí a nossa lição 10. Queremos aí que os irmãos, né, orem em favor das nossas aulas. Sábado nós teremos aí uma consagração em favor do e-book, em favor das crianças, em favor dos professores. Convido a todos que estão me ouvindo para vir participar. Será sábado de 7 às 10 na Regional Cidade Nova. Teremos aí um momento de consagração das nossas vidas em favor ao e-book. Todos estão convidados. No dia 14 e 15 teremos uma capacitação lá na Igreja Assembleia de Deus do bairro Caravelas. Você que está me ouvindo, se você quiser participar, a escritora e fundadora do e-book estará presente, tá, irmãos? Convido a todos para estarem indo. Nós teremos lá a capacitação do módulo 3 e módulo 4. Todos estão convidados. O nível 3 já suporta um pouco as explicações do significado dessas festas. O nível 4 já suporta a explicação total. Pelo menos dá um início, né? Talvez já não profundo, mas... Eles já conseguem, né? Já conseguem absorver o significado. O nível 4 já pega o significado das festas. O nível 3, um pouco. Você tem que ser menos técnico e ser mais... usar uma linguagem mais comum. Mas tem que tomar cuidado, que o nível 3 tem uns meninos bem curiosos, sabem Bíblia. Eles perguntam, por exemplo, a aula passada eles perguntaram para mim: ô tia Cecília, por que tinha que ser cordeiro só macho?
Eles são curiosos, Então, né? assim, você tem que saber, né? Então, é interessante você saber isso que o Gilmar trouxe, porque eles podem perguntar para você. Passar algumas coisas para ele, né? Isso. É isso Então, aí. irmãos, é isso. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela atenção. Obrigada aí por estar nos seguindo, né? Acompanhando aí as aulas do e-book. E esperamos, assim, que nós tenhamos, né, um início de semana bacana e que a nossa aula terça-feira seja uma bênção, tanto para nós, como também para nossas vidas. Um grande abraço para todos. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria, e que nós possamos dar a melhor aula da terra. Paz do Senhor, irmãos. com Fiquem com Deus. Deus.